Olá, começa agora o Terceiro Setor. Nossa missão é dar visibilidade àqueles que transformam a vida de milhares de pessoas. Nessa edição, você vai conhecer mais sobre o trabalho da ONG Fazendo a Diferença. Há mais de 10 anos, a instituição segue comprometida com a transformação social e o fortalecimento das comunidades em situação de vulnerabilidade. Aqui comigo está a Keiko Nabeshima, que é fundadora e também CEO da ONG Fazendo a Diferença. Keiko, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para nós é uma grande alegria poder vir aqui, expor nossos projetos e apresentar para muito mais pessoas o trabalho que a gente faz na cidade de Guarulhos e ampliando agora para a cidade de São Paulo também. Perfeito. E Keiko, há mais de 10 anos, então, vocês têm essa atuação em Guarulhos, como já trouxe aqui para a gente, ampliou um pouquinho aqui para a cidade de São Paulo também. Mas como se deu início, né, o trabalho, a instalação da ONG lá em Guarulhos? Como que você teve a ideia e fundou a ONG Fazendo a Diferença? Então, a gente começou servindo refeições a moradores de rua. E aí os meus parceiros sempre falavam assim, não, você tem que ter um projeto, você tem que ajudar as pessoas a ensinar um ofício para ela, ter começo, meio e fim. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia fazer algum projeto que ensinasse as pessoas a gerar a própria renda, né? E aí foi aí que eu resolvi alugar um espaço no bairro das Pimentas, que hoje é o bairro de maior vulnerabilidade da cidade de Guarulhos. E já faz 3 anos que a gente está nesse espaço dos Pimentas e lá a gente tem diversas ações, né? A gente tem ações com crianças, com mulheres, com jovens, com sustentabilidade. Depois a gente ampliou para o bairro do Água Azul, que é um bairro de reserva natural da cidade de Guarulhos. E aí agora a gente está aumentando para a Grande São Paulo, na Zona Norte. Perfeito. Você trouxe primeiro que vocês faziam a entrega, né, de marmitas, de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Mas quando vocês se consolidaram, né, depois de entender que se podia ser feito mais, qual foi o primeiro projeto instalado por vocês? Então, o primeiro projeto foi voltado para a cultural, onde a gente incentivava as pessoas, as crianças, né, levava no teatro, no cinema, em exposições. E aí, depois disso, a gente fez um projeto de contraturno escolar, junto com a Prefeitura de Guarulhos. A gente tem um convênio, onde as crianças saem da escola e fazem diversas atividades com a gente. Computação, karatê, balé. E aí, depois desse, a gente montou um só para mulheres, de geração de renda. E a gente também tem um de sustentabilidade. Tem projetos também de inclusão, projetos com idosos. Sim, a gente vai citar um pouquinho de cada um, porque tem bastante coisa mesmo desenvolvida pela ONG, né? E aí eu queria que a gente iniciasse, então, justamente falando sobre que são as atividades do contraturno escolar. Então, como você trouxe inicialmente, né, são atividades que acontecem depois do horário escolar dessa criança e desse adolescente. Tem alguma faixa etária? Então, as crianças são de 6 até 14 anos. Então, elas vão para a ONG e fazem diversas atividades, né? Cada dia tem uma atividade diferente. E também tem atividades de roda de conversa com a psicóloga, né? E faz muita diferença na vida. Um projeto social na comunidade faz muita diferença, né? Até assim, esses dias uma mãe falou para mim, nossa, meu filho estava indo mal na escola, pequenininho, né? 7 anos, e a professora falou que depois que ele começou a fazer o karatê, ele está tirando boas notas, ele tem mais disciplina, né? Então, realmente, as atividades mudam muito a vida das pessoas, né, das crianças. Fazem muita diferença uma criança que passa por um projeto social, né? Sim. E aí a gente tem um convênio de 60 crianças, só que a gente tem 150. Então, a prefeitura ela paga uma verba só por 60 crianças. E a nossa contrapartida é atender 110 crianças a mais, entendeu? Aí a gente tem ajuda de empresas também. Tem outras fontes, né? Nota Fiscal Paulista, que a gente faz também. Ah, legal. E aí a gente segue, então, na esteira, né? Aí depois dos 14 anos tem jovens, né? Isso. E aí aqui eu vi que vocês atendem e acabam também ajudando eles nessa inserção do mercado de trabalho, né? Aquele momento que tem a procura do primeiro emprego. Então, ter esse suporte é importante. Né? A gente começou um projeto de estágio, Jovem Aprendiz. E a ideia é essa, é inserir o jovem no mercado de trabalho. É um projeto chamado Capacitando. E a gente faz visitas corporativas, faz mentoria para esses jovens, né? E ajuda ele a ser inserido no primeiro emprego. E depois disso, ele trabalha um tempo lá e depois, normalmente, eles são efetivados, né? Mas é muito legal, porque a gente teve várias histórias já de jovens que foram efetivados, que conseguiram já dar entrada no apartamento para comprar, entendeu? Eu sempre falo assim que eu fico muito feliz que todos os dias, pelo menos uma pessoa, eu fiz algo de bom. Eu mudei a vida dessa pessoa de alguma forma, né? E aí hoje a gente tem 280 jovens trabalhando. A gente tem a certificação do Ministério do Trabalho e a gente tem 280 jovens que trabalham pela nossa ONG. Então, a gente é uma instituição como se fosse o CIE.
Então, as empresas pagam uma taxa para a gente, e aí é uma forma de a gente ter sustentabilidade para poder bancar os outros projetos da ONG, entendeu? E aí funciona dessa forma também, parecido com você? Tem o dia de estudo? Sim, é assim, ó, quando é estagiário, não tem. O estagiário, ele vai lá, ele cumpre 30 horas semanais, a gente faz o contrato. Não é o jovem aprendiz que precisa precisa fazer um dia de curso. Capacitação. E aí ele fica um dia aliás, ele fica trabalhando todos os dias e a gente administra esse contrato para ele. E aí a empresa paga uma taxa para a gente. Aí, através dessa taxa que a gente consegue. A gente tem as duas modalidades, jovem aprendiz e estagiário. Mas, para o empresário hoje, acaba sendo melhor contratar o estagiário. O jovem aprendiz são mais as multinacionais, as empresas grandes, por causa das cotas. Porque ele é como se fosse um CLT mesmo, né? Sim, perfeito. Eu achei bem interessante essa ideia de levar também, né, esses jovens para conhecer o ambiente de trabalho. A gente fica um pouco afastado, né? Tá no ensino fundamental 2, tá no ensino médio, ainda não visitou nenhuma empresa. Por muitas vezes, pouco se sabe ainda qual carreira, para que lado seguir. Sim, exatamente. Então, é legal porque ter acaba esse contato, abrindo a mente dele, né? Muitas profissões estão acabando, novas profissões estão entrando. Então, é uma forma da gente poder também apresentar profissionalmente novas profissões para eles, o que eles podem fazer. Muitos jovens falam assim, eu quero ser TI, porque eles sabem que TI ganha muito dinheiro, mas eles não sabem nem fazer uma planilha no Excel. Então, a gente também tem esse curso de computação que a gente dá gratuitamente, e aí agora a gente vai começar alguns cursos de TI, e a gente explica para eles, mas para você ser TI, você pode trabalhar em várias... É como se fosse médico. Você pode ser TI de cyber, você pode ser TI de banco de dados. Programação, de programação. Né? Então, eles têm que saber o que eles querem, porque eles sabem que quer uma carreira, mas não sabem nem por onde começar. E, infelizmente, o jovem da periferia tem pouca informação. Hoje, todo mundo tem o celular, a internet está aí, assim, super acelerada, mas eles acabam não tendo essa visão de buscar profissionalmente o que eles querem, como eles querem fazer, entendeu? Então, é muito legal quando a gente leva eles para conhecer uma operação de uma empresa que abre muito a mente deles, né? Sim. E ainda voltada para essa faixa etária, né? Tem esse curso que é voltado para tecnologia, tem alguns outros cursos, capacitações que vocês oferecem? Então, nesse curso a gente faz um módulo. A gente faz o curso de tecnologia, que a gente acredita hoje que é a profissão do futuro, que é o que vai pagar melhor para os jovens. Então, dentro dele a gente tem empreendedorismo, administração, normalmente a gente faz esse e depois faz uma mentoria para o jovem. Sim. E a gente faz parceria com outras instituições de cursos também. Porque curso sempre tem bastante, só basta ele querer, né? Eu sempre falo assim que o jovem que quer, é só ele buscar, porque sempre tem cursos, tem outras formas, a prefeitura também oferece, vai depender muito dele, né? Perfeito. E aí essa parte é gratuita, né? Tudo gratuito, Perfeito. E aqui a gente também tem um projeto, eu queria que você citasse um pouco, né? Trazendo um pouco também dos dados de Guarulhos, da região de Pimentas, que vocês atuam principalmente, onde iniciaram. Lá nesse bairro, né, há um registro aí de 691 números de registros no mapa da violência de 2022 Muito. de violência contra a mulher, né? Sim, E aí é desenvolvido por vocês um projeto de geração de renda, saúde e também bem-estar para essas mulheres. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Se ajuda também a reduzir esse índice, porque acaba trazendo também um empoderamento para essas mulheres. Então, existe um dado da Secretaria da Habitação, que eu acho que foi em 2000, quando as favelas do Rio de Janeiro foram pacificadas, a maioria dos traficantes foram morar na região dos Pimentas. Por isso que lá é o bairro mais vulnerável, o bairro que tem maior número de tráfico de drogas, de feminicídio, né? Então, a gente começou esse projeto que chama Reconecta para as mulheres, e a gente, uma vez por mês, dá um curso de capacitação, de geração de renda, onde elas podem fazer uma renda extra, informal, pela casa delas, entendeu? Mas mais que isso de fazer a renda é a gente poder dar o empoderamento, dar independência para elas, né? Porque antes da mulher gerar renda, ela tem que estar com a mente boa, ela tem que acreditar nela, saber que ela é capaz, que ela pode. Então, a gente tem lá psicóloga, assistente social, que dão todo esse apoio para elas, entendeu? E realmente, assim, não é de uma hora para outra, não é no primeiro oficina, nem na segunda que ela já muda. Depois de 1 ano ou de 8 meses que ela já está indo lá, que aí ela começa a pensar diferente e consegue se autoafirmar em alguma atividade que ela aprendeu e fazer, entendeu? Tá. Antes da gente seguir falando dos outros projetos, eu queria entender um pouco sobre essa captação das pessoas, né? Vocês costumam divulgar somente nas redes sociais, andar pelo bairro, né? Convidar essas pessoas a participarem desses projetos? Então, a gente faz uma rede bem bacana com o CRAS, com a prefeitura, com o posto de saúde, inclusive na nossa rua tem um posto de saúde, né? Então, eles também ajudam a gente a divulgar e a captar essas pessoas nas escolas. Porque, assim, dentro de todos os projetos que a gente tem na ONG, por exemplo, do Capacitando Jovens, uma vez por mês tem alguma palestra em alguma escola estadual,
para a gente falar sobre o mercado de trabalho, como eles têm que se comportar, entendeu? Então, assim, a nossa equipe hoje é bem grande. Então, a gente consegue, Legal. de várias formas, ir divulgando o nosso trabalho, entendeu? Perfeito, bacana, né? E também acho interessante, porque acaba que uma mãe, às vezes, está nesse projeto, consegue levar para o filho. Exatamente, e assim ao mesmo. contrário também, né? O filho fala assim, olha, mãe, é legal lá, eu gosto muito de lá. E também despertar o interesse dessa mãe. É isso mesmo. A gente acaba atendendo toda a família, né? E é isso que é importante, porque hoje, uma criança que... Eu falo que uma criança que vai na igreja ou vai num projeto social e tem uma base familiar, ela é outra criança, né? Então, a nossa ideia é essa, é a gente cuidar da família como um todo. Olha, Keiko, eu tô até um pouco perdida aqui, porque tem bastante coisa aqui sobre o projeto. Eu vou agora passar para a melhor idade, que são os idosos. Também tem uma ação voltada para eles lá na ONG Fazendo a Diferença. Tem. Não, e eu falo assim, que o idoso, ele acaba, às vezes, dando mais trabalho para a gente do que a criança. Porque a gente também faz passeios culturais com eles, né? A gente agora está começando um projeto de inclusão da informática para eles, né? Porque acaba muito idoso, acaba sofrendo muito... como que chama? Muito golpe, né? De internet, de negócio de empréstimo consignado e tal. Mas, assim, eles são super ativos, né? E é o que você falou, às vezes a avó vai com o neto lá e depois, assim, você vê que depois que eles passaram no projeto social, eles são outra família, sabe assim? E aí a gente tem alguns projetos, mas, assim, o que eles mais gostam é o projeto de saúde, de fazer exercício físico, de dança, elas adoram, de teatro, né? E aí a gente tem até alguns projetos aprovados pela lei de incentivo para poder atender mais idosos, né? Hoje lá a gente deve atender uns 50 idosos. O nome do projeto é Vivendo a Melhor Idade. Eu amei o nome. E hoje não é só a idosa que vai fazer uma aula de zumba, uma aula de dança. Acaba que a mulher, às vezes, da minha idade, de 40 anos, de 35, tipo, tá em casa sem fazer nada e fala, eu vou lá. Sim. Então, no final, acaba fazendo todo mundo junto. Sim, maravilha. Ajuda, né, a estimular essa questão da sociabilidade, né? Às vezes fica recluso em casa, os filhos vão trabalhar, às vezes já se aposentou também. Então, ter essa inserção também ali no social é bem gostoso, né? Perfeito. E eu queria que você explorasse um pouquinho essa questão das visitas culturais com eles, né? Porque como a gente já trouxe, Zona Leste lá de Guarulhos, é um bairro que também não tem muito acesso ao lazer, a espaços culturais. E às vezes trazer eles para cá, mesmo que seja em São Paulo, como é que funciona? Vocês conseguem levar de ônibus? O evento já começa desde que eles entram no ônibus e já está na Marginal, vem dos prédios, entrando no centro de São Paulo. Assim, mesmo eu, que estou quase todo dia aqui no centro de São Paulo, eu adoro aqui, eu adoro ver os prédios e tal. Então, imagina uma pessoa que quase nunca vem, ou nunca veio. Tem muitos que, às vezes, nunca vieram para o centro de São Paulo. E, às vezes, entra num teatro tipo o Renault, que é lindo, maravilhoso. Então, assim, eu sempre falo, né, que uma mente que ela se abre, ela nunca mais vai voltar ao tamanho normal. Então, toda vez que você leva ele para algo legal, você faz com que ele comece a pensar, não, eu quero aquilo para mim, eu quero viver aquilo de novo, né? Então, a gente tem uma parceria grande com os teatros, os grandes espetáculos mesmo, porque ele tem a Lei Rouanet. Que são super caros, né? E aí eles têm que dar 10% para a contrapartida social. Então, nossa ONG é cadastrada em vários espetáculos, em vários teatros, e eles mesmos já convidam a gente. Vai ter contrapartida. Então, a gente dá um jeito, a gente consegue, aluga um ônibus e traz todo mundo. Isso daí eu já faço há muito tempo. Eu lembro que quando eu comecei esse projeto há 10 anos atrás, estava tendo o Castelo Rá-Tim-Bum, a exposição lá no Memorial da América Latina. Eu consegui trazer 1.000 crianças. Tipo assim, porque eu não pego só para minha ONG, eu divido com outras, eu trabalho muito em compartilhamento de rede. Então, eu divido muitas coisas que eu ganho, que eu tenho, com outras ONGs também da cidade. Então, a maioria, assim, tudo que eu tenho, eu divido com eles. Aí, nessa exposição, a gente conseguiu trazer 1.000 crianças. Olha só, é muita coisa, né? Muita, o impacto, né? Depois eu falo, nossa, como assim, né? Mas eu sempre falo que não sou eu, que é Deus que faz tudo. Porque se Deus não abre a porta, se Deus não tiver frente de tudo, não sou eu, né? Porque tantas pessoas tentam e não conseguem, né? Sim, perfeito. E olha só, Keiko, a gente tem mais um projeto que eu queria trazer para o nosso telespectador, para conhecer ainda mais um pouco do trabalho da ONG Fazendo a Diferença, que é o Doce Sopro. Achei bem interessante também, que é um projeto de muito música, legal, né? E é um projeto de flauta que a gente tem com a escola estadual. E os alunos já estão super bons. Semana passada teve uma apresentação, a gente tem um professor muito bom, né, que ensina os alunos. E, assim, essa parte cultural, a criança que mexe com música, desperta outros sentidos nela, né? Então, já devem ter mais ou menos umas 300 crianças nesse projeto. Sim. É uma parceria que a gente faz junto com a Escola Municipal, Estadual, né? Mas agora a gente vai ampliar ele. A gente tem uma parceria agora com o Conservatório aqui de Beethoven, de São Paulo. E a gente vai fazer uma orquestra reciclada com eles. E como que vai funcionar? Uso de materiais recicláveis para sustentabilidade. Isso, O conservatório vai enviar um professor
e a gente vai fazer oficinas com ele, e é muito legal, porque tem flauta de cano, sabe assim? Sim. Tem umas coisas muito legais, e é legal porque aí a gente começa a despertar isso, né? Essa consciência das crianças também, né? Uhum. E aqui no seu currículo diz que você, então, é formada em pós-graduação em ESG, que também é essa área, né, muito importante, que tem tido esse alcance ainda mais. A gente está aqui próximo da COP30. E aí a gente tem também um projeto de vocês que é sobre educação ambiental e sustentabilidade para as crianças. Então, já desenvolver isso desde pequeno neles, né? Como é que funciona esse trabalho direcionado para as crianças? Como a gente tem essa ONG, que é numa reserva natural da cidade de Guarulhos, que se chama da Água Azul, eu até voltei da COP30 ontem, e a nossa ideia é essa, a gente conscientizar a comunidade mais vulnerável nessa questão das crises climáticas, né, para se adaptarem, para se prepararem, e também na questão da sustentabilidade, da conscientização, da educação, porque muito depende, com pequenas atitudes a gente vai fazer grandes coisas. Então, eu acredito que a gente conscientizando a comunidade a cuidar do meio ambiente, as crianças, automaticamente é aquela cadeia, vai melhorando tudo, né? Então, a gente faz uma vez por mês, ou uma vez por mês, a gente faz as ações. Ou a gente faz algum jogo reciclado, ou a gente visita uma praça, revitaliza uma praça, limpa. Então, uma vez por mês tem alguma ação que a gente faz voltada para o meio ambiente. Perfeito. Desse outro projeto. E como é que foi essa experiência lá na COP? Se quiser trazer um pouquinho para a gente. Então, tá uma loucura lá, né? Porque é muito difícil, assim, na verdade o termo não foi assinado ainda, os países, são vários países que estão lá discutindo os termos, discutindo as regras, as normas que nós vamos ter que atender. Sim. Mas, assim, eu acho que o principal de tudo, que é o que eles colocaram lá, é sobre o aquecimento global, né? Que não pode limitar, que não pode aumentar, que tem que ficar até, acho que 1,5 graus Celsius. Mas, assim, é muita confusão. Tipo assim, o mais difícil é isso, porque é muita gente, muita confusão, e eles não conseguem chegar num acordo, entendeu? Sim. E como foi para você estar lá, como essa representante, essa fundadora dessa ONG, e trazer as experiências de lá para cá também, para o seu território, onde você está atuando? Então, na verdade, assim, como eu tenho muitas empresas que são parceiras nossas, a ideia era que eu fosse lá, que eu pegasse essa experiência, pegasse as novas ideias, quais são o que a gente tem que seguir para poder trazer junto com as empresas, que a gente trabalha muito em parceria com a empresa. A gente criou todos esses projetos, porque as empresas pedem, eu preciso de criar um projeto assim, 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 porque quando tiver minha auditoria... Então, como eles são mantenedores nossos, a gente cria o projeto de acordo com o que a empresa pede. Então, muitas empresas parceiras nossas falaram, Kiko, você vai para a COP30, então a gente não vai conseguir, mas aí você já traz para a gente o que a gente tem que trabalhar, o que a gente tem que fazer, né? Porque o nosso papel é esse, né? Tá ajudando a empresa, como ela já ajuda a gente mantendo a nossa instituição, a gente poder também levar o que ela pode fazer, o que pode ajudar ela, né? E assim, eu entendo que os países de primeiro mundo que mais poluem, eles têm que financiar, mas aí está aquela briga, tal, mas precisa, porque assim, como é que a gente vai começar efetivamente a tomar atitudes e decisões sem a gente ter recurso? Precisa de um equilíbrio, né? Perfeito. E olha só, Keiko, você citou essa questão do trabalho em rede, né, em parcerias, né? E existem muitas parcerias que você idealiza e consegue trazer através da ONG, né? Como é que funciona esse diálogo, né? Porque, sendo uma instituição do terceiro setor, é preciso de um recurso para se manter, não só, às vezes, do segundo setor, mas do primeiro setor, que é o poder público. Como é que funciona para você esses diálogos? Então, hoje, como a nossa ONG já está estabilizada há bastante tempo, a gente tem várias formas de captação de recurso, entendeu? E aí, vamos supor, em algum momento, tem alguma empresa, alguma indústria que depende de um projeto que às vezes eu não tenho. Então, eu consigo passar para outra ONG também, para outra instituição. Porque eu falo isso, o importante é o resultado. O que é o resultado? Ajudar o próximo, fazer pelo próximo. Se eu não consigo fazer, se eu não tenho aquele determinado projeto, eu indico para outra ONG. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem empresas parceiras, mantenedoras, a gente tem esse projeto do jovem, que também tem uma renda que a gente consegue dar sustentabilidade para a ONG, a gente tem convênio municipal, e a gente tem a nota fiscal paulista. Aí também temos emendas, entendeu? Então, assim, a gente tem várias rendas que a gente consegue, por isso que manter todos esses projetos, entendeu? Sim, é importante, né, ter esse diálogo para conseguir consolidar, né? Sim, e eu acho importante a fala que você traz de ser importante o resultado, né, em si. E aí, quando a ONG, às vezes, não consegue fazer esse atendimento, já tem um parceiro ali que pode né, ajudar. É legal ter esse diálogo também entre vocês do terceiro setor. Esse ano eu fui a madrinha da parada de Guarulhos, né? Porque eu consegui captar muito, senão eu não ia conseguir fazer a parada lá em Guarulhos, né? Então, como eu tenho bastante parceiros, eu consigo fazer isso. Aí, agora em final de novembro, eu sou madrinha da caminhada da inclusão, que vai juntar todas
como falar, as deficiências, né? Vai juntar o pessoal do André Luiz, da APAI, para a gente poder fazer um evento bem legal de conscientização. Perfeito. E a gente, antes de finalizar esse bloco, né, eu queria trazer... Eu tô segurando um projeto aqui que tá bem legal, eu queria que você comentasse, mas eu vou deixar ele para o próximo bloco. Mas nesse a gente ainda pode falar sobre a Cozinha Solidária. Sim, então, a Cozinha Solidária é muito importante. Eu falo que é um dos projetos mais importantes que tem na ONG e que eu acho que todos nós deveríamos conscientizar, que é um projeto de combate à fome. Porque na pandemia, quase todos os países desenvolvidos entraram no mapa da fome de novo, inclusive o Brasil. Sim. E aí, por determinação da ONU, os países teriam que sair do mapa da fome acho que até agora, 2030. Mas aí o governo federal falou, não, eu quero até 2025, 2026 que a gente sai do mapa da fome. Então, ele criou uma estratégia de cozinha solidária, onde ele abriu um edital que as ONGs seriam gestores de outras ONGs. Então, a verba, ao invés de ir para a prefeitura, iria para uma instituição e essa instituição iria gerir outras instituições. Sim. E a nossa ONG entrou, foram 23 ONGs no Brasil todo que entraram, a nossa ONG entrou, e o nosso projeto tem 10 ONGs embaixo. Então, o governo manda uma verba, a gente faz o repasse para essas ONGs e fiscaliza se realmente elas estão distribuindo refeições. Porque eu digo assim, que o mais importante hoje é o combate à fome mesmo, porque quem não come, se você realmente... Existe muito isso em todas as comunidades. Se as pessoas não comem, não adianta você fazer geração de renda, você fazer capacitação, cursos, empregabilidade, se ela não come. Porque se ela não come, ela não tem expectativa de vida nenhuma. Sim. Entendeu? Então, e assim, a gente tem aqui em São Paulo, que é super evoluído, super desenvolvido, a gente tem várias comunidades na periferia que ainda passam fome, entendeu? Então, acho que a prioridade é essa. Então, a gente conseguiu entrar nesse edital. O ano que vem, acho que tem bastante verba destinado para essa causa. E cabe às ONGs, né, trabalhar bem, a fiscalizar bem, a ver o projeto das outras ONGs, entendeu? Porque se todo mundo trabalhar direito, as coisas funcionam e andam, né? E saímos esse ano, né, do Mapa da Fome. Sim, então a gente vê o impacto dessas ações, né? Porque muitas vezes que a gente imagina, tá lá em Guarulhos, tá no bairro dos Pimentas, mas o quanto isso também vai plantando sementes em outros lugares e quando tem essa união, de fato, a gente consegue um resultado tão bom como esse, né? Então, ter também essa reflexão sobre um trabalho que a gente pode fazer individualmente, até mesmo um pouco pequeno ali, né, de formiguinha, né? Sim, porque eu falo, pequenas atitudes fazem muita diferença, né? Então, a gente continuar nessa causa, todo mundo, eu acredito muito que a gente ainda vai chegar em lugares bons, assim, bons resultados, sabe? Keiko, eu agradeço aqui, por enquanto, a sua participação. A gente está batendo esse papo, que tá bom, mas a gente vai precisar ir num breve intervalo. Não sai daí que o terceiro setor vai voltar em instantes. E o terceiro setor está de volta para a gente continuar a nossa conversa com a Keiko Nabeshima, que é fundadora da ONG Fazendo a Diferença. Keiko, a gente trouxe no primeiro bloco, né, vários projetos desenvolvidos pela ONG, e eu falei que eu estava segurando um que eu achei muito especial, que é a Fábrica de Sonhos, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que funciona esse projeto, como que iniciou, né? Como que surgiu a ideia da implantação desse projeto. Eu falo que trabalhar com o sonho das pessoas é muita responsabilidade, né? E aí, dentro da Fábrica de Sonhos, a gente tem alguns projetos que a gente classifica como Fábrica de Sonhos da pessoa. Então, tem os projetos pontuais, que é Páscoa, Natal, Dia das Crianças, que a gente sempre tenta fazer bem especial para as crianças mesmo, né? Mas aí tem 2 projetos muito importantes que a gente faz, que um é o Magic Days, que a gente fez tipo uma inspiração do Castelo das Princesas da Disney. Então, a gente sempre leva umas 25, 30 meninas pequenininhas, de 4 até 8 anos no máximo. E aí é o dia de princesa dela, é o dia que ela se transforma em princesa. Então, ela faz igual no Castelo da Disney. Ela escolhe a princesa que ela quer ser, se ela quer ser Bela Adormecida, se ela quer ser Branca de Neve. Aí a gente coloca a fantasia nela, arruma o cabelo dela, como se fosse lá, né? Um coque, ela ganha a varinha e tal. E depois tem o show das princesas para ela. E é muito legal, porque isso daí é muito mais que só um evento. É você empoderar a menina, ela se sentir bonita. Porque muitas delas estão na comunidade, então nunca nem vestiram uma roupa de princesa, nem se maquiaram, fizeram unha, né? Então, assim, elas se sentirem bonitas, se sentirem seguras. Toda hora elas ficam rodando com os vestidos e tal. E é uma tarde que a gente faz, depois elas brincam com as princesas, tiram foto e tal. E é muito legal. E também todo ano a gente faz escolhe de 20 a 30 meninas. Mas o melhor deles todo é a festa de 15 anos, chama Um Sonho de 15 anos. Onde a gente escolhe 15 meninas que não têm condições de ter uma festa. E aí a gente tem os patrocinadores, são 5 pessoas que a gente escolhe.
e elas vão mandando vídeo, dizendo por que ela tem que ganhar aquela festa. Então, elas contam um pouco da história delas, cada uma tem uma história, né? Eu não tenho condição, eu nunca tive uma festa, tal. E mais que o sonho ser dela, o sonho é da mãe também, porque o sonho da mãe é ver a filha bonita, maquiada, vestida igual uma princesa mesmo, né? E aí a gente faz várias parcerias, é muito legal porque a gente impacta muitas pessoas nesse evento, não só a menina, só 15 meninas, assim, são 15 meninas com o mesmo sonho, mas o sonho é da mãe, é da família, é da comunidade. Teve uma menina que a mãe dela ganhou a festa, né, de uma empresa muito grande, que tem 800 funcionários, e aí impactou toda a empresa, porque a mãe era toda quietinha, mas aí depois que ficaram sabendo que a filha dela ganhou uma festa, todo mundo pergunta para ela, me conta, como sua filha tá? Já foi provar o vestido, já foi provar o sapato, não sei o quê. E aquela energia contagiante de amor, de fazer o bem, de acreditar que o sonho da gente pode ser possível. De alguma forma, Deus vai te ajudar a realizar aquele sonho, né? E aí, essas 15 meninas ganham tudo. Então, a gente tem cabeleireiros que são parceiros, a gente dá tudo. Limusine, anel de debutante, vestido, festa. E a festa é assim, com entrada, prato principal, escola de samba, tudo, tudo. Assim, a festa é muito boa. Eu costumo dizer que eu faço como se fosse para minha filha, né? E aí a gente está nesse processo, a festa vai ser agora dia 29. A edição desse ano. Elas já provaram o vestido, estão fazendo os ensaios da abertura da balada. E eu falo assim, ó, vocês ganham 15 amigas, né? Vocês não estão dividindo a festa com 15 amigas, vocês estão ganhando 15 amigas, né? E elas curtem muito, elas ficam amigas depois. E muitas dessas meninas que passam nesse projeto de 15 anos, depois elas arrumam emprego com a gente. E aí elas saem dos 15 anos, vão para os 16 anos, que já é a fase de trabalhar. E aí a gente tem a nossa equipe do Projeto Capacitando, que já insere elas no mercado de trabalho. Então, por exemplo, tem meninas hoje que já têm 22 anos, que foi minha primeira debutante. Então, já está trabalhando com a gente, sabe? Isso é muito legal, a gente fazer parte da vida delas e ver o crescimento delas, né? Foi em 2018, né, que iniciou esse projeto. E como que surgiu a ideia, né? Essa sensibilidade tão importante? Então, na verdade, eu trabalhei no Fundo Social em Guarulhos e a gente faz o casamento comunitário lá, que também é muito legal, porque são pessoas que às vezes estão anos juntas e aí elas resolvem casar por vários motivos, né? Porque quer oficializar, por causa da igreja. E aí, tipo assim, é muito gostoso você ver o sonho de várias pessoas juntas, né? E aí a gente falou, vamos fazer uma festa de 15 anos? Não pode, porque tem muita coisa, tal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer essa festa aí pela minha ONG. E aí, naquele mesmo ano, tinha saído o filme da Larissa Manoela, que também chama Um Sonho de 15 anos, que ela ganhou num sorteio, uma festa de 15 anos. Eu falei, vou fazer isso daí. Mas ao invés de uma menina ganhar, 15 meninas vão ganhar, porque, na verdade, 15 anos sempre são 15 debutantes dançando e tal. E aí eu falei, eu sou muito doida, assim, porque eu sempre falo que eu vou começar um negócio e eu começo e no final dá certo. E aí eu falei, vamos fazer, aí conversei com uma pessoa de buffet, converso com outra de cabeleireiro, com isso e aquilo. Assim, 70% da festa a gente consegue patrocínio. Os outros 30% aí eu tenho que arcar com essas custas. Mas aí, hoje em dia, como, graças a Deus, a gente tem bastante parceiro, eu falei assim, não, durante 8 anos, essas pessoas patrocinaram. Então, hoje eu quero abençoar a vida delas. Porque, vamos supor, uma decoradora que vai lá, ela deixa de fazer, ela deixa de ganhar, ela perde o tempo dela, as coisas dela, ela deixou de ganhar naquele dia. Então, pelo menos o custo, alguma coisa, eu tenho que abençoar a vida dela também. Por mais que ela está se doando, a gente tem que aprender as coisas girar. Eu falo que a prosperidade tem que girar para todo mundo, não posso só pedir. Durante 8 anos, eles foram meus parceiros e fizeram de graça. Agora não, agora eu quero abençoar a vida deles também. Então, a escola de samba ficou feliz, porque daí, esse ano, a gente também vai dar um cachê para eles. As coisas têm que ser assim, né? E aí, se der para vocês irem, você vai nessa festa que você vai adorar. Maravilha, que legal. Eu gostei muito desse projeto, né? Por isso que eu deixei ele agora pra gente falar um pouquinho mais no segundo bloco, né? O quanto é importante realizar esses sonhos, né? E iniciar isso porque desde pequeno. Porque os sonhos que movem a gente, né? Os sonhos... eu vou trabalhar porque eu quero viajar. Eu vou trabalhar porque eu quero comprar um carro. São sonhos que movem a gente. Quem não tem sonho, não tem expectativa nenhuma. E, então, tem meninas lá que moram, tipo, em casas muito, muito simples, que não tem nem água encanada. Então, para ela, realmente é que nem um filme, Um Sonho de 15 anos. E aí é legal que toda a comunidade fala, nossa, você ganhou, e fica todo mundo acompanhando na internet. Elas ganham sapato, ganham limpeza de pele, ganham um monte de coisa, porque aí, é o que eu falei, a gente começa a mobilizar um monte de gente. Então, às vezes, as pessoas me ligam, eu quero ajudar de alguma forma, mas o que você pode doar? Posso doar uma unha? Posso doar uma limpeza de pele, uma hidratação? Pode. Então, cada um doa do jeito que pode, entendeu? E, Keiko, a gente está falando aí ao longo de 7 anos, de acordo aqui com a própria ONG, né, mais de 10 mil pessoas impactadas, como você trouxe, né, não só essa jovem, mas tem essa família também que tem esse impacto, né, que fica feliz com essa jovem realizando esse sonho.
E agora falando um pouco tecnicamente, né? Porque a gente traz as ONGs aqui para o terceiro setor para dar visibilidade para o trabalho de vocês, mas também para ajudar outras ONGs, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil se manter ali no terceiro setor, seja com a questão dos patrocínios, com as emendas, doações. Como é para vocês essa parte burocrática, né? Técnica, para mensurar esses resultados, para entender onde vocês podem melhorar ali em cada projeto? Então, hoje a gente tem uma equipe grande, a gente tem 35 colaboradores na nossa ONG. Então, a gente divide os colaboradores nos projetos que a gente tem, né? Florescer, das crianças, capacitando. E a gente tem pessoas muito boas que trabalham. Então, o mais difícil hoje, eu acho que para uma ONG, é conseguir manter, colocar a sua equipe, o seu time trabalhando. É muito difícil, porque tudo custa, assim, porque além de eu ter a ONG, eu sou empresária, tenho restaurante. Então, assim, para mim, eu acabei que eu não dependo. Então, às vezes, a pessoa da comunidade que tem uma ONG é muito difícil, porque ela já vive ali apertada, e ainda ter uma instituição para manter tudo isso é mais difícil. Então, graças a Deus, ao longo desses 10 anos, a gente conseguiu montar uma equipe legal. Então, a gente consegue criar projetos e criar formas de sustentabilidade de poder manter os outros projetos. Então, agora a gente tem lei de incentivo, Rouanet, lei do esporte. Entendeu? Então, como eu já tenho esse relacionamento com os empresários, para mim acaba ficando mais fácil. Por isso que eu acabo ajudando outras ONGs, porque eu falo assim, se a pessoa já tem um coração bom para fazer, ela merece muito crescer, merece muito que as coisas dela também dê certo, entendeu? E aí a gente acaba ajudando outras e impactando, que é o que eu falei, no final, muitas vidas, né? Ajudando bastante gente. E quais foram os principais desafios aí que você enfrentou ao longo desses mais de 10 anos? Então, no começo, era o financeiro, porque como você vai alugar um espaço, como você vai pagar um contador, como você vai contratar uma pessoa se não tem dinheiro? Porque a ONG é uma empresa, você tem que investir primeiro, para depois você ter o retorno. E as pessoas, eu falo que ninguém confia no sonho de ninguém. Primeiro você tem que mostrar que você é capaz, que está dando certo, para depois uma empresa vir ser um colaborador seu, né? Então, tudo a gente tem que investir na frente. Então, acho que o mais difícil foi isso. Depois que a gente já ganha um respeito na cidade, que a gente vai trabalhando direitinho, aí tudo fica mais fácil. Aí todo mundo já quer fazer negócio com você. Aí não precisa nem você ir atrás, que as próprias pessoas buscam você. Mas o mais difícil foi o começo de tudo, entendeu? Até porque quando eu comecei a ONG, eu estava quebrando uma empresa. Eu tinha quebrado uma empresa, eu estava sem trabalhar, sem nada. E eu falei, quer saber, eu vou fazer trabalho social para poder trabalhar a minha cabeça, senão você fica louca, né? E aí eu comecei a trabalhar no social, ajudando a entrega de refeições para moradores de rua. E aí as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que o mais difícil hoje é a questão financeira, porque é muito difícil mesmo, né? Sim. E a gente trouxe aqui cerca, contando assim de cabeça, 5 a 6 projetos, pelo menos, né? Acho que mais desenvolvido pela ONG de vocês. Vocês têm alguma perspectiva no futuro? Têm a pretensão de aumentar, seja o atendimento da ONG, pensar em algum outro projeto? Quais são os planos dos futuros? O nosso plano é ser uma franquia social e abrir outras unidades em outros lugares. É como se fosse assim, a gente já tem a receita do bolo. A gente já sabe como fazer, já sabe como captar. Então, agora é impactar mais vidas em outros lugares, entendeu? Então, a gente começou agora em São Paulo. Vocês abriram uma sede aqui recentemente, né? A gente vai inaugurar, na verdade, está terminando a reforma na Zona Norte, que é uma parte bem carente ali da Zona Norte, que vai atender várias comunidades ali, né? Então, a gente vai inaugurar lá e o nosso desafio é esse, a gente poder abrir outras unidades em outros lugares, né? Para poder impactar mais pessoas, né? Porque assim, onde a gente está, lá nos Pimentas, é muito grande, mas as pessoas já conhecem. E para mim, às vezes, é mais fácil eu ajudar outras ONGs que estão próximas do que eu querer abrir outra unidade no mesmo lugar. Sim. Então, a gente prefere ir para outros lugares mais distantes, entendeu? Que não impacta tanto onde a gente já está, entendeu? Ter esse fortalecimento, né? E você trouxe aqui pra gente que tem uma unidade de vocês lá na Água Azul e que faz um trabalho direcionado à questão da educação ambiental. E também há um estudo, um trabalho de vocês para, às vezes, conseguir atender as demandas específicas de cada lugar. Ali se tem esse projeto que pode ser desenvolvido na área ambiental, como você trouxe, né? Acredito que talvez ali na Zona Norte seja um pouco diferente dos Pimentas na questão das suas demandas. Cada lugar tem a sua particularidade e aí a gente vai trabalhando isso, porque que nem você falou, nos Pimentas tem a questão do feminicídio, então a gente criou esse outro projeto. Agora é uma novidade para a gente lá na Zona Norte. Eu acredito que por ser São Paulo vai ser mais forte essa questão da geração de renda, de capacitação, por estar mais perto de tudo aqui, né? Então, assim, é a gente trabalhando para ver qual que é a necessidade local maior, entendeu? E quando vocês pensam na abertura dessa unidade, né? Vocês vão inaugurar ainda essa da Zona Norte. Vocês já vão chegar com algum projeto pronto, desses que a gente trouxe aqui? A gente já começa com os projetos que a gente tem, que fica mais fácil, que a gente já tem os professores, já tem a matéria-prima para fazer, né? E aí a gente vai vendo como que vai ser
a adesão desse projeto. Se vai ter muita gente, se não vai, entendeu? Por exemplo, lá no Água Azul é um bairro muito humilde, que é uma vulnerabilidade rural. Porque por ser uma reserva natural, então não tem nenhum mercado grande. Então qualquer coisa que a gente faz vai muito bem. E aí agora no Pimentas não, ele é mais desenvolvido, mas assim, tem coisas que gostam mais. Por exemplo, lá eles já não gostam tanto de fazer, as mulheres não gostam tanto de fazer atividade física. Elas preferem mais fazer projetos manuais, coisas que podem gerar renda mesmo, entendeu? Então cada lugar tem a sua particularidade, assim. O importante da gente é isso, é desenvolver a mente da pessoa, para que ela possa desenvolver qualquer coisa do que ela quiser e evoluir mesmo como pessoa, né? Então, tipo assim, o nosso objetivo sempre é esse. Muita gente vê das ONGs trabalhando com voluntariado, né? Você trouxe aqui uma equipe de pelo menos 30, 35 pessoas, né? Mas quem quer se voluntariar, quer participar de algum projeto da a gente ONG? recebe bastante estagiário de universidade. E eles gostam muito, né? Porque hoje você poder fazer um trabalho voluntário muda o coração, muda a vida da pessoa. A Natura não, o Boticário é um mantenedor de uma ONG parceira minha. E ele fala, quando ele vai fazer a reunião lá, o trabalho voluntário está na pasta de saúde e bem-estar, não está nem na pasta de responsabilidade social. Porque eles acreditam que quando você faz um trabalho voluntário, você se torna uma pessoa mais feliz, mais grata. E isso, para o meio do trabalho, é muito bom. Então, assim, qualquer pessoa que quer ser voluntário, a gente tenta colocar ela em algum projeto, de alguma forma, porque se ela já está com vontade de ajudar, então vai ser melhor ainda quando ela começar a ajudar e fazer o bem. Porque eu falo que fazer o bem é muito maior para a gente que está fazendo, a gente ganha muito mais do que para quem está recebendo, né? Perfeito. E aí você traz também essa questão dessas parcerias, né? Eu achei interessante trazer as universidades, porque a gente tem universidade de odontologia, de psicologia, né? Então, às vezes, o quanto essas pessoas são carentes também desses atendimentos. Eu acho que o psicológico é um dos principais. Os dois lados. O psicológico está precisando muito, muito, né? O mundo precisa muito, a gente está muito doente mental, né? Mas é muito legal isso. E hoje as faculdades são obrigadas a fazer esse projeto de extensão, que é na comunidade, em alguma ONG. Então eles falam, eu tenho que fazer um projeto da faculdade, eu preciso ir aí. A gente fala, vem. Aí a gente tem uma pessoa lá só para atender as faculdades, para ver quais são os projetos que eles precisam desenvolver, para poder levar. E para a gente é muito bom, porque a ONG fica mais conhecida, mais pessoas conhecem, a gente ajuda o voluntariado a aprender alguma coisa de alguma forma, né? Para todo mundo, no final, é bom, né? Keiko, a gente está indo para os minutos finais do nosso bate-papo, mas eu queria que a gente desse uma olhadinha aqui no telão, tá passando algumas imagens que quem é o nosso telespectador está acompanhando. E eu queria que você comentasse um pouquinho, ó, aqui parece que vocês estão no hospital, né? Isso, a gente faz sempre em outubro e dezembro essa ação no hospital, onde a gente leva pelúcias, ursinhos de pelúcia para as crianças, né? E a gente sempre vai ou com algum personagem, ou com doutores da alegria, levar uma palavra, levar alegria. E é muito engraçado, que você entra assim, tá todo mundo triste. Aí quando a gente entra, depois já muda a energia, tá todo mundo feliz, as mães felizes no hospital, as crianças. Faz bastante diferença mesmo. E falando do Natal, né? Você disse que vai ter uma ação especial no Natal. Como é que funciona essas ações? Agora, no final do ano, muita coisa para acontecer. Tem a festa do sonho de 15 anos, né? Quais são... o que se pode esperar agora da ONG nesse final de ano? Tanto no Natal... onde as crianças, eu faço uma ação muito legal com as escolas particulares. Então, eu falo assim, uma criança da escola particular apadrinha uma criança da comunidade. Aí a criança da comunidade faz uma cartinha com a foto dela tal, e manda para a escola. Porque isso faz com que a criança comece a despertar outras realidades também. Porque ela não sabe como que é. Então, algumas escolas a gente pode levar as crianças lá para elas se conhecerem e trocar o presente. Outras elas vão na ONG e outras elas só mandam e eu mando a foto. Então, no Natal eu sempre faço isso, porque o Natal ele é um momento de espírito de amor, de se doar. Todo mundo no final do ano quer doar alguma coisa, quer ajudar de alguma forma, né? Então a gente faz, e não só com a minha ONG, com outras ONGs também, porque vamos supor, eu atendi as crianças da minha ONG, tá bom, aí eu vou indicar outra ONG, porque já tá bom, não é? A gente não pode pegar tudo pra gente, tem que dividir com outras pessoas também. Como você trouxe, o importante é o resultado, né? Quem vai ser impactado, né? E aí tem essa ação e tem outras ações com a prefeitura. No Natal tem bastante ação agora que a gente faz. E você também estava trazendo pra gente sobre a questão da caminhada que vai acontecer, a caminhada da inclusão? Isso, a caminhada da inclusão acontece no dia 30 de novembro agora. A festa de 15 anos é no dia 29 e a caminhada é no dia 30. E eu falo que todo mundo fala muito de inclusão, as empresas são obrigadas na cota a atender a inclusão e tal. Mas, mais que a gente ter inclusão, a gente tem que ter representatividade, tem que estar lá sempre.
e mostrando que semana passada, domingo, eu fiz um evento de mulheres, que foi um treinão ao ar livre e tal. Mas aí eu fiz questão de pôr inclusão, de chamar um deficiente visual lá para conversar tal, porque a gente tem que colocar isso sempre na cabeça das pessoas, porque senão eles vão falar, precisa fazer. Mas se não tem ninguém aqui, tipo, acaba esquecendo, entendeu? Então, a gente está junto nessa caminhada, a gente vai divulgar, e quanto mais pessoas tiverem, melhor. Porque a ideia é essa, né? É todo mundo ser igual, é incluir. Então, eu fico muito feliz, né, deles terem me chamado e também estar abraçando mais essa causa aí. E a caminhada não é só para quem tem algum tipo de deficiência e nem para mundo. familiares. É justamente para ter essa inclusão, esse fortalecimento, a união entre as pessoas, né? Exatamente, é isso mesmo. E Keiko, a gente está, como eu disse, nos minutos finais. Eu queria deixar um espaço para você, caso a gente não tenha conseguido aí contemplar, abordar algum tema, caso você queira deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Eu quero agradecer primeiro, muito obrigada por ter vindo. E assim, a minha missão, assim, o meu objetivo é que passar uma mensagem que toda pessoa abrace pelo menos uma causa social. Tipo, eu falo que viver por viver não faz sentido. A gente só faz sentido se for para fazer a diferença. Então, todos os dias, de alguma forma, você precisa fazer a diferença. Ou com uma oração para uma pessoa, ou com um sorriso, ou tentando se doar mesmo de alguma forma. Então, assim, para mim esse é o meu objetivo, de impactar as pessoas e de ser inspiração para outras pessoas que possam fazer. Eu acredito muito que o mundo tem jeito, que assim, as coisas vão melhorar, essa nova geração de crianças que estão crescendo estão vindo com outra cabeça, então eu acho que tudo vai correr para melhorar, mas as pessoas precisam se conscientizar disso, sabe? E que toda pessoa em situação de vulnerabilidade um dia possa ter dignidade, que é o que eu falei, é o mínimo de ter um prato na mesa, de comer uma comida boa, porque é uma questão de honra, né? Então, o nosso objetivo é esse, a gente lutar por essas causas e que as pessoas tenham mais qualidades, assim, né, de vida. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Você quer deixar o Instagram da ONG? Quero. É Fazendo a Diferença GRU. Lá, quando você clica, já aparece todos os projetos. Também tem um link para falar direto com a gente. Então, muito obrigada pela visibilidade, para a gente poder apresentar todos os projetos aqui hoje. E se as pessoas quiserem entrar em contato, vão ser super bem-vindas. Perfeito. Eu agradeço aqui mais uma vez a participação da Keiko, o Terceiro Setor vai ficar por aqui. Eu agradeço também a sua participação no nosso Terceiro Setor que acompanhou a edição de hoje. A gente se encontra no próximo programa, sempre com uma instituição que transforma o Terceiro Setor. Até mais!